Minhas irmãs, mais uma vez nos encontramos para a leitura do volume 2 do livro A Misericórdia de Deus em Suas Obras, do bem-aventurado Padre Miguel Sopoccio. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, intitulado A Caminhada ao Jardim das Oliveiras. Então, nos capítulos anteriores, Jesus estava no cenáculo, na última ceia com os discípulos. Terminada a ceia, ele vai para o Jardim das Oliveiras. Vejamos. Entre os judeus, os banquetes geralmente se encerravam com o cântico ou a recitação de certos salmos. Para o encerramento do banquete pascal, estavam prescritos a recitação ou o cântico do Salmo 112 e do Salmo 116. Após a recitação dessas orações, o Salvador com os apóstolos dirigiram-se à torrente do Cedron, que era uma ravina que separava Jerusalém do Monte das Oliveiras. Dirigiram-se ao jardim chamado Getsemane, localizado ao pé do Monte das Oliveiras. O caminho para esse jardim passava pelo bairro no qual se encontrava a piscina de Siloé. Em razão da festividade da Páscoa, ela estava vazia, o que era conveniente à disposição interior dos caminhantes. Durante essa caminhada, Jesus Cristo estava triste e os discípulos também estavam mergulhados em reflexão. Reflitamos a respeito do motivo por que Jesus deixou o cenáculo e não quis ali ser detido, bem como penetremos na disposição espiritual do Salvador durante esta caminhada. Jesus Cristo quis caminhar para a paixão com total livre-arbítrio, quis afastar a mínima sombra de surpresa ou de um ataque inesperado. Por isso procede de acordo com um plano previamente traçado e após o banquete pascal, dirige-se ao jardim de Getsemane para orar, como sempre costumava fazer, e a respeito do que Judas também sabia perfeitamente. Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com seus discípulos. Evangelho de São João, capítulo 18, versículos 1 e 2. No cenáculo, Jesus Cristo era apenas um convidado e não quis criar dissabores para o dono da casa e expô-lo aos prejuízos que num ataque repentino e armado seriam inevitáveis. Guiou-se, portanto, pela misericórdia em relação ao proprietário daquela casa e pela gratidão ao benfeitor pelo serviço prestado. Perdoe-me. Além disso, as últimas horas da sua liberdade deviam transcorrer silenciosa e majestosamente após a celebração do Santíssimo Sacrifício, quando consolou seus discípulos aflitos e lhes forneceu a sua última recomendação. Se a última ceia foi ao anoitecer, isto é, por volta das 6 ou 7 horas, a caminhada ao jardim do Getsemane devia ter ocorrido entre as 8 e as 9 horas da noite. Somente agora, após cumprir tudo o que pretendia, Jesus Cristo sai com os discípulos do cenáculo, que se encontrava no cimo do Monte de Sião,
onde também se encontrava a parte mais alta da cidade de Jerusalém. Meus irmãos e minhas irmãs, observemos o cuidado de Jesus nos mínimos detalhes. Cuidado de não comprometer o proprietário da casa que o abrigou para a última ceia, para fazer a Páscoa. Assim, Jesus cuida com misericórdia de todos os detalhes da minha vida, da sua vida. Continuemos. Qual era a disposição espiritual do Salvador durante esta caminhada? Nos diz o Padre Miguel Sopocchio. O seu coração, sem dúvida, estava repleto de grande alegria e gratidão a Deus por tantos e tão grandes mistérios que havia cumprido e que para nós deviam ter tão grandes e maravilhosos efeitos, porquanto havia instituído o incruento e permanente sacrifício da nova aliança. Havia pronunciado o seu último testamento e na oração do sumo sacerdote, recitada em público, havia revelado a sua majestade e a sua misericórdia em relação a todos os seus futuros seguidores, que a partir de então estariam conscientes de sua contínua proteção a eles e da oração que o seu Salvador elevaria por eles, permanecendo continuamente no Santíssimo Sacramento do altar. Além da alegria e da gratidão durante esta última caminhada, o Sacratíssimo Coração de Cristo estava repleto igualmente de uma grande desolação e de uma indescritível tristeza, pois a paixão estava cada vez mais próxima. Um dos escolhidos naquela mesma ocasião prepara o regimento armado com o qual em breve deveria aparecer para deter o seu mestre benfeitor. A cidade mergulhada nas trevas simboliza a humanidade que se encontra em grandes trevas espirituais, pela qual ele deve agora entregar a vida. Infelizmente, para muitos, em vão. O doloroso Salvador fez essa caminhada corajosa e decididamente, sem demora, aproximando-se do lugar da prisão designado pelo Pai. Ao longo do caminho, ele fala sobre a sua futura paixão, sobre a fuga dos discípulos, a respeito de que todos se escandalizavam com ele. Por isso cito uma profecia, a profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Espada fica desperta contra o pastor, e esse indivíduo meu ajudante, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se espalharão. Contra os peões eu volto minha mão. As últimas palavras do profeta, contra os peões eu volto minha mão, são pronunciadas pelo Salvador com mais clareza. Mas depois que eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Marcos 14, 28. Contra a acusação de fuga, os discípulos protestam e mais uma vez asseguram que jamais o abandonarão. Jesus Cristo aceita a garantia dos apóstolos e, embora ele mesmo necessite de consolo, consola-os, apontando para as citadas palavras da Sagrada Escritura e para as promessas de que os propósitos divinos diante deles não desaparecerão. Finalmente, aproximam-se do jardim, repleto de oliveiras. Uma parte dessa propriedade existe até o dia de hoje, e o cercado envolve 8 seculares oliveiras.
Segundo a tradição, ainda nos tempos de Cristo, mas levando em consideração que durante o cerco de Jerusalém, todas as árvores da redondeza foram destruídas e que os soldados de Tito viajavam mais longe que 100 estádios, que são um pouco mais de 18 quilômetros, em busca da madeira necessárias às edificações militares, torna-se difícil confirmar que ainda existem oliveiras no Getsemane da época de Jesus. Pode-se apenas supor que as árvores de hoje brotaram dos antigos troncos cortados, como geralmente acontece com as oliveiras. Nesse silencioso jardim, crescem ainda sempre vivas vermelhas, também chamadas de sangues de Cristo. Nesse jardim entrou então o Salvador com os discípulos para rezar. Observe que o bem-aventurado Padre Miguel Sopotio, ele nos faz adentrar no Getsemane, descrevendo como ele era e como ainda hoje ele é, né? Com essas flores que são chamadas sempre vivas e que o pessoal chama de sangue de Cristo, porque são flores vermelhas. E ali no Getsemane, Jesus suou sangue, é bom que a gente não esqueça. No Jardim do Paraíso, ocorreu a queda dos nossos primeiros pais e a redenção iniciou-se no Jardim das Oliveiras. O chamado de Deus que outrora se estendeu pelo paraíso, quando Deus, o Criador, diz para Adão: onde estás? Somente agora encontra a resposta do novo Adão e a reparação pelo pecado do primeiro na palavra: eis que venho. Do Monte das Oliveiras, o Salvador deve subir ao céu e ocupar o trono de sua glória à direita do Pai Celestial, para no fim do mundo descer como juiz à adjacente planície de Josafá e pronunciar a sentença definitiva para todos. É justo que ao pé desta montanha e ao lado desta planície, ele inicia a sua paixão em oração fervorosa, que se torna a porta majestosa e o pórtico da santidade dos seus sofrimentos. Embora essa oração lhe traga indizível paixão e seja um sacrifício da sua liberdade, não a abandona e ingressa no terrível círculo das suas dores, que se encerrariam com a ignominiosa morte. Meus irmãos e minhas irmãs, essa visão do bem-aventurado Padre Miguel Sopotio dos dois jardins, o Jardim do Éden, onde Adão, pela desobediência, perde a graça do Criador, afasta-se do Criador, em um outro jardim, no Jardim das Oliveiras, pela obediência, começa a redenção, a nossa redenção, pelo novo Adão, Jesus Cristo. Rezemos. Muitas vezes, a tristeza decorrente da antecipação de um infortúnio iminente esgota em nós as forças e tira nossa vontade de viver. Até o profeta Elias, que tinha o dom de atrair o fogo do céu, teve que passar pela experiência de tal estado. Tendo caído sobre o pé de Giesta, exclamou: Senhor, é melhor eu morrer do que permanecer neste pântano. Jesus Cristo igualmente
tem de lutar com tal temor e desgosto? Se eu alguma vez senti repulsa e temor diante da queda moral das almas, do ultraje dos sacramentos ou da injúria da virtude, vou então unir-me a Jesus sofredor e pedir o consolo. Dessa fusão de sentimentos mútuos, aurirei força para superar até mesmo a maior tristeza, desânimo ou desgosto. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Meus irmãos e minhas irmãs, nós nos aproximamos nesta leitura do momento da prisão de Jesus e de sua paixão. No próximo capítulo nós vamos contemplar o sofrimento de Jesus no horto. Eu aguardo você.